Cada cultura possui normas próprias para o que é socialmente aceitável. Este programa contém imagens que podem ferir a sensibilidade de alguns espectadores. Aconselha-se discrição. Nem todos os que curam vestem branco ou trabalham em hospitais modernos. Nem todos os curandeiros usam instrumentos cirúrgicos ou receitam medicamentos para curar. Alguns trabalham de uma forma onde a sua fé e a de seus pacientes é o componente mais importante. A fé é necessária para justificar os métodos que muitos considerariam impossíveis, extremos e tabu. O que não devemos ver, ouvir, dizer. O proibido. Tabu América Latina. Curas espirituais. Quando se trata de curar uma doença ou espantar o azar, qualquer solução pode ser bem-vinda. Te liberto de toda a dor. Em Buenos Aires, um homem liberta demônios de corpos incontroláveis. Que o poder de Deus te liberte e te encha. No México, um povoado é conhecido como Terra de Bruxos. E pessoas de toda parte vão até lá em busca de seu poder. O mando de volta ao seu lugar. No Brasil, fiéis devotos procuram médicos que dizem estar possuídos por seres do além para a realização de cirurgias espirituais. Mandou eu, neste momento, filha, vir até você. E mandou eu ordenar que toda dor no seu corpo vá embora. Eu não sou médico, eu sou médium. E médium é muito diferente de ser médico, né? Desafiando as leis da medicina e da ciência moderna, alguns decidem buscar soluções consideradas por muitos como tabu. Diante de qualquer doença, a maioria das pessoas procuraria um consultório médico. Mas alguns preferem as curas extremas. Sempre te darei. Estes curandeiros contam com centenas de seguidores que os procuram tomados pela fé. Luz e terra. Pode entrar. A senhora também? Só trouxe a receitinha? Por tradição ou por eficiência, os curandeiros podem ser encontrados no meio da selva, em templos ou em hospitais. Algumas pessoas dizem conseguir resultados tão favoráveis que decidem voltar mais de uma vez, se tornando seguidores e verdadeiros fanáticos destas curas. Para todos as suas bênçãos. Argentina, Buenos Aires. A grande Buenos Aires possui mais de 12 milhões de habitantes e é considerada um dos centros urbanos mais importantes da América Latina. Em meio ao agito de suas ruas, um homem possui a capacidade de reunir centenas de pessoas em seu templo todos os domingos. Manuel é bispo luterano e afirma ter recebido de Deus o dom de curar as pessoas de qualquer doença. Bom dia, como estão? Bom dia. Bom dia. Como vai? Bem? Meu amigo, como vai? Isso é pra mim? Vejam só, mas é muito lindo. Esse sou eu. O meu chamado a Deus ocorreu aos 12 anos de idade. Depois de 2 anos trabalhando como acólito, um padre me disse: não gostaria de ser um de nós? Você não pensou que Deus te enviou para isso? E foi assim que um novo horizonte se abriu para mim. Comecei a orar pelas pessoas, por suas fotos, e assim foram trazendo mais fotos. Eu as benzia e as pessoas começavam a melhorar. Fato que me trouxe certos inconvenientes no seminário, porque os pastores achavam que eu ainda não tinha experiência suficiente, e com razão, para realizar encontros pastorais com os fiéis da igreja. Que a bênção de Deus abençoe sua família, minha filha, te guarde e te proteja sempre. Pastor que cura em nome de Deus. E foi assim que começaram as curas de pessoas cujos nomes e fotos eu tocava. E a partir daquele momento, compreendi que Deus me chamava para esta missão tão especial. Dentro da religião luterana, as missas curativas como forma de tratamento através da fé são comuns. No templo do pastor Manuel, as pessoas que procuram essas missas dominicais podem chegar a situações extremas. Os seguidores do pastor depositam tanta fé no seu poder que algumas pessoas o procuram para realizar um exorcismo. São as bênçãos do Senhor. A 400 quilômetros de São Paulo, segunda maior metrópole da América Latina, está situada a cidade de Franca.
Longe da religião ou da medicina tradicional, ali, pessoas depositam toda a confiança em médicos que dizem ser possuídos por espíritos. A essência do espiritismo resume-se, primeiramente, na existência de Deus. Este é o princípio fundamental. Depois, um aperfeiçoamento contínuo da alma ou do espírito. Temos também a comunicabilidade entre os dois planos da vida, o material e o espiritual, através do exercício da mediunidade. João Berbel é um dos moradores de Franca. Ele afirma que, sem possuir estudos de medicina, já tratou muitas pessoas, curando doenças apenas com a ajuda de espíritos que vêm do além. Eu trabalhava como mecânico elétrico. Já era espírita, né? Já era espírita. E tinha vida normal, como uma pessoa normal. E depois que surgiu o Dr. Alonso, que as coisas complicou, né? Quando a gente estava lá no banheiro, que ele apareceu para nós no banheiro, né? Eu não queria de forma nenhuma assumir a responsabilidade de ser um médium de cura, principalmente realizar a cirurgia espiritual. O Dr. Alonso foi uma pessoa fantástica, uma pessoa maravilhosa. E daí, como médico, ele atendia todo mundo de graça. O Dr. Alonso foi um médico que exerceu a medicina nos anos 30 e 40 em Franca. Chegou a ser prefeito e era famoso pela sua dedicação às obras sociais e de caridade. João afirma que trabalha através do espírito do Dr. Alonso como um canal espiritual. Quando ele morreu, quando ele deixou o corpo, que ele partiu para o plano espiritual, do plano espiritual ele foi notificado que ele ia realizar o trabalho mediúnico, que é esse trabalho que nós fazemos hoje. Ao seu hospital chegam pessoas com doenças de toda a natureza e suportam fazer longas filas para ter um encontro com o médium. Ali não há contato direto, nem são utilizados instrumentos cirúrgicos, pois os médicos espíritas dizem que suas cirurgias estão baseadas na transferência de um fluido espiritual. Pronto, ele volta pro corpo. Volta pro corpo. A transferência do fluido espiritual, ou fluido vital, ou ectoplasma, pode-se dar o nome que se quiser, que é tudo a mesma coisa, é como se fosse uma transfusão de sangue. Então, nas cirurgias espirituais, o médium tem uma grande quantidade desse fluido. E ele é capaz de transferir para a pessoa doente. E a transferência deste fluido é que vai dar, em última instância, em última análise, a cirurgia espiritual. Neste lugar, 2 vezes por mês, são realizadas reuniões onde os assistentes de João atuam como médios entre médicos espirituais e pacientes que querem ser libertados de espíritos malignos. Mas alguns deles chegam a situações extremas. Calma. Você vai embora agora. Você vai embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Esse trabalho é um trabalho que nós chamamos um trabalho de autoajuda, trabalho de desobsessão. Deixa que a luz de Jesus possa penetrar. A desobsessão é encaminhar esses espíritos ao plano espiritual. O espírito tem a oportunidade da reencarnação. Às vezes vem à Terra e não sabe viver a reencarnação como deve ser vivida. Bebe essa água. Bebe 3 caras. Abre a boca. Abre a boca. Bebe mais. Então ele fica vagando por essa dimensão física da Terra e tentando algo que possa ajudá-lo. E quando ele encontra um médium, uma pessoa que tem as energias compatíveis com a dele, então ele aproxima. O espírito já foi. Tá bem? As pessoas em geral costumam buscar soluções caracterizadas por um tipo de pensamento mágico, em vez de procurar soluções que impliquem modificar estilos de vida e práticas de comportamento. É o que os psicólogos chamam de economia de conduta. Se tivermos 2 caminhos para solucionar algo, teremos naturalmente uma tendência em optar pelo caminho que resulta mais fácil e que culturalmente parece ser bem mais efetivo que os outros. No Brasil, existem mais de 15 mil centros espíritas e mais de 2 milhões de seguidores desta religião. Pode entrar.
Neste hospital espiritual, são registrados mais de 200 pacientes por mês. Mas antes da chegada daqueles que procuram a cura de seus males, João e seus assistentes se preparam. Nós agradecemos a Deus, a Jesus, a oportunidade de poder atuar sobre vocês, com as energias que Deus nos deu, poder curar a vocês. Então é importante que, primeiro de tudo, nós curamos o quê? Curamos a nossa alma. Então, por isso que nós subimos lá em cima, fazemos a palestra, recebemos as mensagens, passamos as mensagens pelo povo que veio fazer cirurgia e antes de iniciar a cirurgia. Eles curam a alma. O importante não é curar o corpo, é curar a alma. As curas alternativas são uma opção que certas pessoas oferecem sem ter nenhum tipo de preparo em escolas de medicina oficialmente reconhecidas. Elas proporcionam este tipo de cura para um grupo bem específico da população que não tem acesso às alternativas tradicionais e comprovadas, ou simplesmente não acredita na medicina moderna e escolhe estas práticas oferecidas sem nenhum tipo de consistência científica. Jesus, meu divino mestre, muitas das vezes nós te encontramos chorando. A Igreja Católica tem se manifestado contra o espiritismo e não apoia suas técnicas de cura. Santa e bendita vos abençoe e vos auxilie. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. México, Veracruz, Catemaco. Os moradores de Catemaco, situada em Veracruz, dizem que a cidade possui uma energia especial. Ali convivem mais de 46 mil pessoas católicas, em sua maioria, mas todos aceitam a razão que os tornam mundialmente famosos. A bruxaria. Esta noite que começa, te agradecemos. Te agradecemos, ó Espíritos benignos. Apesar do tabu, muitas pessoas procuram os bruxos de Catemaco para curar enfermidades. Outros os procuram para libertar-se de espíritos malignos. Outros para ter êxito no amor e provocar o desejo em seu parceiro. No México temos diferentes pontos sagrados. Estes pontos devem ter certos elementos que coincidam, como os lugares elevados e as lagoas. Essa mistura dá uma certa importância a Catemaco para que grupos de bruxos se instalem e possam trabalhar com a magia branca e a negra. É por isso que aqui chega gente com problemas de saúde, amarrações, gente que quer fazer mal aos outros, e assim Catemaco se torna interessante. Mas além da magia que envolve o seu entorno, existe a tradição de seus habitantes e, sobretudo, a importância de seus rituais. Em Catemaco, esta prática surgiu do sincretismo da religião católica, da herança mística do povo olmeca e do conhecimento da medicina natural, que hoje, inclusive, possui elementos de santeria, candomblé. Boa noite, em que posso te ajudar? Preciso de uma limpeza. Henrique cresceu entre bruxos e atualmente é um dos mais importantes da região. Hoje, um grupo de bruxos irá realizar rituais de magia branca e negra para atrair as energias ao lugar, num culto que para muitos seria estranho. Esta é a conhecida Estrela de Davi, mas em geral a chamamos Estrela de Salomão. Geralmente é usada em rituais brancos e representa, quando queimada, queimar o que ficou de negativo durante o ritual. E assim, depois de destruir tudo simbolicamente, regressamos como pessoas melhores. Nos sentimos mais leves e com mais força e energia para seguir adiante em todas as situações. Aqui, espíritos serão invocados. Embora Lúcia seja a única mulher do lugar, é ela quem consegue incorporar o diabo, tornando-se assim num novo personagem. El Caballero. Me diga que Deus desata, destrói, desamarra. Embora a maioria das pessoas duvide da efetividade das curas alternativas, algumas encontram as soluções definitivas nos espíritas, exorcistas e bruxos.
Firmes na sua fé, alguns habitantes de Catemaco, um povoado mexicano, sobem a montanha para renovar as energias. A fé das pessoas pode levá-las a acreditar nas curas alternativas. Tudo que o ser perverso do homem tem feito de forma natural e já que espontaneamente foi oferecido... Reyes é um bruxo que tem uma longa trajetória em Catemaco e recebe poderes do El Caballero, o representante do diabo. Sempre estarei atento à realização de seu ritual. O seu pedido será ouvido. Reyes, traga a pessoa que quer se consultar comigo. Uma das participantes é Gisela. Ela procura uma resposta do El Caballero que ajude na recuperação da saúde de seu ex-marido. O que queres de mim, linda dama? Sem se importar com o método de tratamento dos curandeiros, há pessoas dispostas a suportar qualquer coisa para encontrar uma cura definitiva para seus problemas. O que está acontecendo? Alguém fez mal a esta pessoa. Está com os caminhos fechados. Neste caso, El Caballero, que se comunica através da mulher, que diz estar possuída pelo diabo, recomenda que o ex-marido de Gisela tenha um encontro com Reyes. Será um prazer. De agora em diante eu vou atendê-la. Beto e Gisela foram casados. E embora hoje não estejam mais juntos, ela se preocupa com a saúde do seu ex-marido, que no último ano perdeu mais de 60 quilos de forma inexplicável. Agora vamos participar do ritual. Vou me apresentar, fazer uma pergunta para saber o que está acontecendo com a minha família. Principalmente com meu ex-marido, que está perdendo muito peso em pouco tempo. Isso não é normal, porque já fomos ao médico e, apesar de tomar os remédios, o seu peso continua baixo, entre 60 e 58 quilos, e ele pesava 120. Eu procuro algo positivo para que ele possa se recuperar e todos fiquemos bem. Tenho passado uma fase bem difícil, com muitos problemas familiares, econômicos e, para piorar, o problema da perda de peso. Chegou o momento de conversar com Reyes, o patriarca, como é chamado por seus irmãos. Bom dia, muito bom dia, senhorita. Já podem me acompanhar para que possamos conversar. Beto espera conseguir uma solução definitiva para sua doença misteriosa, para poder começar uma vida nova. Há pessoas que são, digamos, dominadas por um espírito maligno e levadas a crer ou acreditam que são vítimas de bruxaria. Assim, passam a ter pensamentos turbulentos, dormem mal, não comem, passam a estados psicóticos e acreditam que tudo é bruxaria. Pode ser que seres provoquem mudanças, mas tudo depende da força da pessoa. Se a pessoa for forte, ela não vai permitir que entrem em sua mente e nem no seu corpo. Mas se a pessoa for fraca, é possível que os problemas comecem por acreditar que seu corpo está possuído por uma série de coisas. Argentina, Buenos Aires. Compartilhemos a saudação da paz. Diga a seu irmão o melhor, porque todos são dignos de bênçãos. Deseje sempre o melhor. Ao contrário dos bruxos de Catemaco, o pastor Manuel Acunha se baseia na religião luterana, uma vertente protestante da tradição cristã. Felizes os chamados para esta comida oferecida pelo próprio Jesus. Todos os domingos, centenas de pessoas se dirigem ao templo administrado pelo pastor Manuel, um lugar onde tudo pode acontecer. Em nome de Jesus, com seu sangue, quebro toda a maldição, destruo toda a causa de enfermidades. Todos os domingos, quando subo no altar, muitas pessoas estão nos esperando e o que elas buscam é uma palavra de consolo, de conforto e uma bênção, que é mais do que bem dizer uma bênção, é derramar a força de Deus sobre uma pessoa. Nesse sentido, e sem exageros, estamos passando pelas mesmas coisas que Jesus vivenciou.
a empatia com as pessoas, a capacidade de ter essa conexão emocional que permite mostrar a todos que a igreja não apenas abriga e diz o que se deve fazer, mas também conforta, estimula, fomenta uma saída de fé e uma oportunidade de vida. É como dizemos, o médico pode dar uma opinião, mas Deus dá o diagnóstico. Mas para alguns, não basta ir ao templo. Os seguidores de Manuel também o procuram por uma prática considerada tabu: o exorcismo. Saia agora! Saia! Embora o exorcismo seja um exercício de cura aprovado pela religião luterana, ele é usado somente em casos extremos e praticado apenas por padres treinados para realizá-lo. Muito bem, você recebeu uma grande bênção. Obrigado. Em nossas práticas temos mais de 150 exorcismos, o que nos permite saber quando a manifestação espiritual da pessoa tem ou não algo muito forte, o que chamamos de presença demoníaca, ou um pacto feito através, por exemplo, de um trabalho de bruxaria. Estamos em pleno século XXI e ainda falamos em bruxaria? Sim, senhor, falamos em feitiçaria, bruxaria, conjuros, sortilégios e magias. Todas essas coisas se desenvolvem com o suporte da maldição. Fotos, linhas coloridas, que são enterrados, submergidos, amarrados. Além dos animais, sangue de animais, essências humanas. Há pessoas que continuam usando tudo isso para amarrar o parceiro, para criar situações de dificuldade na vida dos outros. Isso porque o ódio continua se manifestando e a porta do ódio é a porta de Satanás. Sandra é dona de casa, esposa e mãe de 2 filhos. Há vários anos ela apresenta uma doença rara. Aos 8 anos comecei com crises que não sabia o que era. Sentia uma sensação estranha no meu corpo. Mas naquele momento eu não sabia o que era. Aos 12 anos, quando menstruei, isto se manifestou. Comecei a gritar, perdi a consciência e senti como se algo entrasse dentro de mim. Esta manifestação pediu um cigarro e o meu pai teve que colocar um na minha boca porque eu gritava pedindo um cigarro. Passei por todos os médicos sem ter um diagnóstico que indicasse o que era. Então, cada vez que eu fazia um exame, rezava a Deus para que alguém dissesse, é isso. Hoje em dia, Sandra continua sofrendo ataques em seu corpo, para os quais ninguém encontrou a solução. Portanto, o pastor Manuel parece ser a última opção. Oi, mãe. Quer sorvete? Quero. Durante todos estes anos, meus 2 filhos tiveram que suportar tudo isso. O mais novo tem medo que eu vá às reuniões da escola, porque tem medo que eu me descontrole. E assim, ficar conhecido como o filho da louca. Brasil, São Paulo, Franca. Pela manhã bem cedo, várias pessoas fazem fila no Hospital de João para conseguir um horário e realizar uma cirurgia espiritual, um ato que muitos consideram tabu. Existem diversos hospitais, mas uma coisa que se deve ter bastante cautela é que a palavra hospital é uma palavra que nos remete ao tratamento tradicional. A cirurgia espiritual, ela é feita em geral por médiuns, né? Não necessariamente médicos. Não há necessidade de nenhum material cortante, agulhas, não há necessidade de nenhum instrumento material, porque o que se acredita é que a cirurgia espiritual seja feita com uma força, com uma energia não material. Como em qualquer centro médico, o lugar está cheio de macas, curandeiros e muitos pacientes. Mas neste caso, não existe um contato maior. No começo, quando nós trabalhávamos com o Dr. Alonso, nós fazíamos cirurgia cortada. Aí eu tive a oportunidade de fazer cirurgia no médium Francisco Cândido Xavier. E ele nos disse
que cortar somente para os médicos. E no dia que eu fiz a cirurgia, que eu abandonei a lâmina do bisturi, eu vi que consegui curar mais pessoas. Só uso o cabinho do bisturi como amuleto. Por quê? Eu vou fazer cirurgia muito mais rápida e vou atender muito mais gente. Vista ruim. Talvez o uso de alguns materiais como curativos ou como o toque com o cabo do bisturi tenha um componente, um efeito placebo ou efeito, o poder da mente naquele momento pode ser positivo para o paciente. Entretanto, a medicina convencional faz ressalvas e adverte os riscos. Vendo aquela criatura lá, filha? Sim. Sai da frente, você, filho. Sim. Lá, levantou o braço. Eu diria que o principal risco desses tratamentos é cair em mãos inescrupulosas que vão causar mais danos ao corpo dessas pessoas, desses pacientes. Existem outros riscos. E diante de uma doença rapidamente progressiva, estas pessoas acabam caindo em mãos inexperientes ou não preparadas. E a doença pode evoluir rapidamente, levando a um resultado provavelmente fatal em muitos casos. Mais rápido, filho, vamos. Mais forte. Vontade de chorar, chora. Vontade de gritar, grita, filha. Luiz Carlos é um homem cuja esposa está doente há algum tempo. Ele espera que hoje João Berbel encontre a cura. Há 2 meses atrás ela contraiu uma malária, né? E essa malária deu uma complicação. E desde então a gente está lutando para combater essa complicação da malária, que ela deu uma ascite, água, barriga d'água, né? E nós fizemos vários exames, tomografia inclusive, e não conseguimos saber o que ela tem. E aí os médicos de Rondônia achavam que podia ser um câncer, né? Então, e vim em busca de tratamento espiritual para minha esposa, a Odete. A partir de agora, filha, eu não quero dor mais. Eu ordeno em nome de Deus e de Jesus que a sua dor vai embora. Mexa agora e vê se tem dor, filha. Pode esticar as pernas, filha. Gostoso agora, né? Agora tá sem dor, não tá, filha? Tá. Quer a dor de volta, filha? É porque já que a medicina tradicional não consegue descobrir o que é, eu acredito que o doutor Alonso, né, que é um médico da espiritualidade, tem mais facilidade até de ver, investigar o que a doença dela e curar a doença dela. Eu tenho muita convicção que através dessa cura ela vai sarar, vai ficar boa. Eu vou fazer cirurgia agora, filha, tá? Aí vai acabar esse líquido tudo, tá bom? Viu? Cadê o meu sorriso? Tá vendo, filho? Já tá sorrindo sem dor, filha. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, né, minha filha? Ele mandou você vir aqui, filha, porque só aqui que você ia curar. Odete espera obter a cura definitiva para o seu problema de saúde. Pode abrir, filha. Em Franca, essas pessoas aguardam para serem atendidas por um médico, cujas ferramentas são apenas espirituais. Devido à crescente demanda de seu hospital, João criou um laboratório onde elabora os remédios que recomenda logo após a cirurgia espiritual. Até agora não foi possível constatar os resultados desses remédios. A ciência adverte que não é recomendável ingerir medicamentos sem conhecer seus efeitos. Nós estamos aqui dentro do laboratório. Todo o nosso trabalho começa no sítio e desenrola aqui dentro do laboratório. E nesse laboratório nós fazemos remédios fitoterápicos. O remédio fitoterápico é aquele que é feito somente de ervas. O desdobramento, o remédio, primeiro o espírito vem. Geralmente são espíritos de índios, às vezes de africanos, né? Às vezes de médicos também, que trabalham com remédios fitoterápicos. Então a espiritualidade vem e manipula esse remédio. Tudo feito espiritual. Eu não tenho conhecimento nenhum de raízes, não tenho conhecimento nenhum de ervas, temos muita dificuldade.
Se você me perguntar para mim que tipo de erva que eu uso, eu vou te falar para você que eu não sei. Só passa a entender quando os espíritos passam para mim, eu pego, faço as formas de remédio. Trabalhamos em cima dos ensinamentos de Jesus. Dei de graça o que de graça recebemos. Porque aqui no nosso laboratório não pode se cobrar nada. Tudo é distribuído de graça. O ser humano tem um funcionamento exato, de maneira que o corpo humano tem que funcionar como um relógio, absolutamente perfeito. Por isso é tão complexo e tem que ser valorizado por cada pessoa. De acordo com a valorização que cada um faz de si mesmo, escolher em momentos de necessidade aonde ir, a qual profissional recorrer para que sejam solucionados seus problemas e para que seu corpo funcione corretamente. No final de cada cirurgia, os pacientes recebem seus medicamentos, embora alguns afirmem que o poder do espírito que realizou a cirurgia já produziu o efeito esperado. Eu já estava assim bem ansiosa, né? Mas em relação a sentir dor, eu não senti nada. E estou com muita fé de que vou ficar curada. E ela voltou muito animada e nos indicou. E nós viemos e nós estamos animados, contentes, confiantes que ela vai sair curada. Não acredito. Tem que acreditar, né? Eu acho que sim. Está confiante? Acredito, sim. Com certeza. Diz o doutor Alonso que logo ela vai estar jogando bola, né? Então tem que estar boa, né? Se Deus quiser. Está com muita fé, muita confiança. Na medicina tradicional, não há evidência científica de que as cirurgias espirituais possam realmente curar alguma doença. E há casos, há relatos, diversos relatos em que os pacientes se submetem a cirurgias espirituais e que realmente a medicina tradicional não consegue explicar o efeito daquele tratamento. México, Veracruz, Catemaco. Em Catemaco, Beto recorre aos bruxos na esperança de quebrar o mal que tem no corpo e que o fez perder 60 quilos em um ano. A partir dos 18 anos, comecei a usar plantas, raízes, cascas e a me conectar com certas coisas sobrenaturais. Utilizo minha sabedoria, meus conhecimentos e minha força na cura, em desenvolver naturalmente na matéria a cura da pessoa que está enfeitiçada, vítima de um bruxo que fez um boneco de cera, usou uma fotografia, enfiou alfinetes, que tramou tudo isso. Então me dedico a esse paciente que vem até mim, em poucos dias examino, vejo, defino o mal e, se estiver enfeitiçado, desfaço a bruxaria. O feitiço, o malefício que carrega, através do dom natural das minhas forças. No seu interior, você já chorou muito em silêncio. E hoje você tem muita vontade de chorar. Pode chorar, assim você vai descansar. Em Buenos Aires, Sandra recorre a uma prática extrema e considerada um tabu, já que parece ser a última alternativa para um problema que a aflige há muitos anos. Quando me dei conta, percebi que não era normal, que não era uma doença, porque todos que me examinavam diziam: olha, em Santiago tem um homem que faz uma boa cura. Se quiser, te dou o nome dele. Tchau. Então, um dia, a minha filha me disse: olha, mãe, vai fazer um exorcismo. E eu respondi: não vou poder fazer um exorcismo, porque dizem que pedem muitas coisas. Não é para qualquer um. Um dia eu estava assistindo um programa e vi que o pastor Manuel estava exorcizando. E quando li o jornal do meu pai, anotei o endereço, o telefone, tudo. Bom, Ximena, vamos fazer um exorcismo. Mais uma batalha contra o demônio. A restauração se une toda a igreja e, como você já sabe, o que vamos fazer agora é interceder. México, Veracruz, Catemaco.
Assim como fui agraciado de forças sobrenaturais. Depois que seu médico não encontrou a causa da sua doença, Beto recorreu a um dos famosos bruxos de Catemaco. Acompanhemos com as forças. Quem traz a fé são as pessoas de diferentes lugares que vêm até nós. E nós temos que alcançar a fé maior para poder curar juntamente com a fé que essas pessoas têm. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A sessão está encerrada. Então eu vou preparar o tratamento e amanhã podem vir buscar, porque hoje preciso elaborar. Em algo cremos. Todos acreditam em alguma coisa. Acreditar é fundamental, porque a crença regula, nos orienta para a ação. Acreditar implica em certas práticas de alimentação, práticas sexuais, sociais e formas de regular seu comportamento. Então, pensar que não se deve acreditar não é possível, porque todos nós acreditamos em algo. Agora, Beto espera que a fé que o levou até Reis sirva para a cura definitiva de sua doença. Na verdade, estou um pouco tonto. Sinto frio, mas estou bem. Fui relaxando pouco a pouco, ou seja, senti que alguma coisa em mim ia saindo do meu corpo. Desde o princípio tive vontade de chorar. No final, não me segurei. E chorei. Sim, existe um certo tabu. Há pessoas que não têm coragem de ir a Catemaco ou de ir a algumas regiões do México onde existe esse tipo de prática, por acharem que estarão violando seus ideais religiosos ou morais. Argentina, Buenos Aires. Vamos preparar o grupo e fazer uma oração juntos, tá? Senhor Jesus, nos colocamos em sua presença para pedir pela vida desta irmã, que agora vai receber os benefícios do exorcismo, a maior oração sacerdotal que a igreja tem disposta para aqueles que se encontram atormentados pelo demônio. Gostaria de dizer que parte do tabu do exorcismo é pelo reconhecimento do diabo, não como entidade ou como energia amórfica, mas como personalidade. O diabo tem uma personalidade que não muda. Por isso, toda vez que nos deparamos com um espírito maligno, sabemos que estamos lidando com uma pessoa, com um caráter. Devido ao risco, o corpo da paciente pode manifestar alterações, razão pela qual a pressão de Sandra é verificada. O sucesso de um exorcismo, por assim dizer, depende da aceitação de se submeter a um ritual de orações no qual a pessoa sabe, de forma consciente, que será libertada de uma força estranha que está em sua vida. Desatamos e livramos sua vida de todo mal. Agora, pedimos a intervenção dos santos, anjos e os arcanjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, para que estejam entre nós, para que esta senhora esteja livre de todo mal, atadura, ligadura, pacto, selo, laço oculto ou causa de doença. E para que o demônio se afaste para sempre da vida dessa senhora e não volte nunca mais nem a ela, nem a seus entes queridos. Declaramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém e amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. O pastor luterano Manuel Acunha inicia o exorcismo de Sandra. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Brasil, São Paulo, Franca. A jornada espiritual de hoje em Franca está chegando ao fim e João atende seus últimos pacientes. Mexe o braço agora, filho. Com força, filho. A fé é a força que remove as montanhas. A fé é aquele canal condutor da cura de cada um, né? Isso aí quem pode dizer, como eu disse para você, varia muito de pessoas para pessoas. Se você perguntar para mim se nós curamos tudo, nós curamos tudo. O doutor Anderson vai falar para você que cura tudo.
Quando a pessoa marca uma consulta, seja na medicina tradicional, seja com outros indivíduos, como bruxos ou curandeiros, a primeira coisa que o paciente deve fazer, no momento em que se cria uma relação médico-paciente, é acreditar no médico. Isso se traduz em ter fé, em confiar, ter confiança que a pessoa que está na sua frente é a que, de fato, vai solucionar seus problemas. Se não se dá uma boa relação médico-paciente, é óbvio que os resultados serão desfavoráveis. Que Deus nos bendiga. Muito obrigado. Muito obrigado. Libera. Argentina, Buenos Aires. Em nome de Jesus Cristo e com o poder de seu sangue, eu quebro toda maldição. O exorcismo está chegando a seu clímax. Maldição genética, feitiço, bruxaria. Sandra é um exemplo claro de como o Espírito Santo quer trabalhar na vida de uma pessoa. O poder de Deus ordena, o povo de Deus se queima. Saia agora desse corpo. É a autoridade de Cristo. Saia, saia já. Em nome de Jesus. Saia já, é o Cristo Jesus, saia já! Vai embora, agora! Afastamos da sua vida espíritos ancestrais, responsáveis pelos males que ela sofria, inclusive contra si mesma, com desejos ruins que surgiram na sua vida. Isso tem a ver com seus ancestrais, seus antepassados, e também um trabalho espiritual que atormentava a sua vida. Em nome de Jesus. O que você comeu, saia. Há pacto de sangue de animais. Em nome de Jesus, saia. Quando eu disse o que você comeu e toquei seu estômago, naquele momento ela ficou incomodada. Havia algo dentro dela e nós pedimos várias vezes para que ela soprasse forte para fora. Agora abra os olhos. Vamos. Olha para mim. Olha para mim. Isso, muito bem. Sopre para fora, isso. Sopre para fora. Sente ardência? Sopre para fora. No sopro ocorre a saída da energia negativa, como muitos diriam, mas nós dizemos que esta energia forte não vem de Deus, e sim da escuridão que se apodera da pessoa. Sandra, olhe para o pastor Manuel. Depois desse forte ritual, chegou a hora de saber se o demônio que aparentemente habitava o corpo de Sandra a deixou definitivamente. Quando entrei aqui, a primeira vez que deitei, comecei a sentir um tremor por todo o meu corpo e também uma vontade de rir até não aguentar mais. E de tanto rir, comecei a sentir dor no corpo, porque eu não conseguia parar de rir. Também ouvia vozes, não sei, que estavam orando. Mas eu não parava de rir. O campeão vence o mal. O campeão vence o mal. Estou protegida pelo poder da cruz do Calvário. Ela está protegida pelo poder da cruz do Calvário. Então, depois que tudo passou, comecei a me sentir melhor. Como se algo me soltasse, me deixasse. Ele te cobre, te guarda e abençoa. Te liberta e desata. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por isso, Senhor, agora agradecemos a proteção maravilhosa que Sandra recebeu para a sua vida presente e futura. Agora vou começar uma nova vida com meus filhos, meu marido. E quero desfrutar daquilo que não pude durante tantos anos. É a única coisa que espero. Já ligamos para o seu marido. Vamos manter contato. Ela tem obrigação de vir às missas. Dou graças a Deus por tudo. Por conquistar a liberdade por completo. Por isso, dou graças a Deus. Deveríamos dar valor ao nosso corpo como um todo. Deveríamos valorizá-lo como uma unidade. Corpo, mente e espírito, entende? O mais importante é saber que somos seres espirituais, passando por uma experiência humana, e não seres humanos passando por uma experiência espiritual. Pelo contrário, seres espirituais passam por uma experiência humana. E como é esta experiência humana? Com altos e baixos,
com muitas tristezas e muitas alegrias, desfrutando de tudo com sensatez. Quando a medicina moderna não proporciona aquilo que talvez a fé possa alcançar, curandeiros, exorcistas, bruxos ou espíritos provavelmente serão a melhor opção para muitos. Sem se importar com os métodos utilizados pelos curandeiros, seus pacientes estão dispostos a suportar qualquer coisa, contanto que encontrem uma cura. Entretanto, muitas pessoas consideram essas crenças e suas práticas um tabu. Apesar da fé que Luiz Carlos depositou na cura de sua esposa Odete através da cirurgia espiritual, ela faleceu 2 meses depois de um câncer de pâncreas. Versão Marshmallow São Paulo.